Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui mais um pós-jogo. Terminou agora há pouco São Paulo 2, Vasco 0, jogo de ida da Copa do Brasil. O Vasco se complica, né, pensando em classificação. São Paulo vai vir para o Rio de Janeiro com uma vantagem bem confortável, 2-0, 2 gols de diferença, uma vantagem difícil de ser revertida. Bom, a gente não pode dizer que já está eliminado, mas realmente o São Paulo tem uma vantagem muito confortável para esse jogo da volta. Lembrando que não tem gol fora de casa, né, na Copa do Brasil, então se o São Paulo fizer um gol em São Januário, 3-1 vai para os pênaltis, 4-2 é pênaltis, não tem aquela história de gol fora de casa, né? De certa forma, nessa situação é bom para o Vasco, que não marcou nenhum gol no Morumbi. Mas enfim, vamos falar dessa partida, né, cara? Essa derrota hoje 2-0, tô evidentemente chateado com a situação, mas acho, na minha visão, não sei se vocês vão concordar comigo, que o Vasco fez um jogo relativamente bom, se a gente for comparar assim com o Vasco de Marcelo Cabo, a forma como vinha atuando, e levando em consideração que o treinador do Vasco, o Lisca, teve aí 5 dias, né, para treinar essa equipe, o segundo jogo em 5 dias, então é um trabalho bem no início, com um jogo em cima do outro, e hoje a gente pode dizer que a derrota do Vasco vai muito por conta do sistema defensivo, né? Falhas defensivas, falhas até individuais, né? Como no segundo gol do São Paulo foi uma falha ali do Leandro Castan, que subiu atrasado. O primeiro gol também uma falha ali do Castan com o Zeca. Então, defensivamente, o Vasco foi muito mal, não soube se comportar. Mas quando o Vasco tinha a bola, tinha jogo, né? Quando o Vasco tinha a bola, era um jogo equilibrado. O Vasco conseguiu criar algumas oportunidades. Em alguns momentos, o Vasco teve a oportunidade de fazer gol, mas sempre pecava no último passe. E quando eu digo último passe, ou na finalização, ou naquele último passe mesmo, né, para tocar para o Germancano, ou até o próprio Germancano teve uma chance no segundo tempo, que o Jabá estava sozinho na área, era só ele chutar cruzado ali ou passar para o Jabá. O Cano decidiu chutar para o gol, chutou para fora. Então o Vasco pecou muito ali na hora de finalizar mesmo a jogada, mas oportunidades teve. Foi um jogo ali, de certa forma, parelho contra um time, que é importante frisar, tecnicamente é um time muito superior ao time do Vasco. Dava para o Vasco ter saído hoje com um resultado melhor se a gente for falar da metade do primeiro tempo em diante, porque é importante também a gente recordar aqui e falar dos primeiros 20 minutos de jogo, que foi um apavoro total do São Paulo. Os primeiros 20 minutos de jogo eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, se continuar assim a gente vai voltar do Morumbi hoje com a sacola de gols. Acho que nos primeiros 20 minutos ali o São Paulo teve 5 oportunidades ali de fazer algum gol no Vasco. Fez um só, né? O gol do Rigoni, se eu não me engano. Como eu disse, numa falha ali de Zeca, Castan, o Vasco acabou levando esse gol, mas ficou barato ali nos primeiros 20 minutos. São Paulo teve a oportunidade, ele foi um massacre nos primeiros 20 minutos, que São Paulo poderia ali ter feito 1, 2, 3 e ter resolvido o jogo ali nos primeiros 20 minutos. Depois o Vasco conseguiu equilibrar a partida, né? O Vasco se organizou, conseguiu chegar um pouco mais ali no ataque, mas não foi o suficiente para atacar. Então no primeiro tempo termina 1-0, de certa forma o Vasco saiu até no lucro, né, como no primeiro tempo, por conta ali desses primeiros minutos ali que foram tenebrosos. O Vasco demorou a se acertar, a se encontrar ali dentro do jogo. Mas no segundo tempo, achei que o Vasco até se comportou bem. O Vasco voltou bem no segundo tempo, mas defensivamente, né, cometendo ali os mesmos erros. Teve um lance que para mim foi emblemático, que é uma jogada que o Benítez hoje também, os lançamentos do Benítez ali estavam deixando a defesa do Vasco maluca. Era nas costas do Castan, nas costas do Hernando. Teve uma que ele lança pro Rigoni no segundo tempo, que o Hernando, meu filho, só faltou pedir um Uber. Faltou, sei lá, ligar o aplicativo aqui e pedir um carro de aplicativo para ver se alcançava ali o Rigoni. Foi constrangedora aquela disputa ali. O Hernando parecendo um bonecão do posto. Hernando parecendo um bonecão do posto lá e correndo com a perna presa, não chegava. Enfim, defensivamente, um jogo muito ruim do Vasco. Defensivamente, um jogo muito ruim. Mas, na minha visão, não sei se vocês concordam comigo, mas fica à vontade para comentar. Acho que, até taticamente, o Vasco até se comportou bem. O Vasco fez um jogo digno contra o São Paulo, mas defensivamente não conseguiu se acertar e aí, enfim, pagou o preço, né? E é um jogo assim que mostra a diferença de um nível de Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque às vezes, se é um jogo desse contra o Guarani, contra o CSA, contra algum time da Série B,
o Vasco poderia até sair com a vitória, mas contra o São Paulo, que é um time que está nas quartas de final da Libertadores, os erros não são perdoados, né? E aí o São Paulo faz 2-0 e praticamente define esse confronto. É muito difícil o Vasco conseguir reverter, mas não tem nada acabado, né? Tem jogo de volta em São Januário, o Vasco tem que vencer por 2 gols para levar para os pênaltis. Bom, eu vou ficando por aqui, não vou me alongar muito, acho que não tem mais muito o que falar e também, enfim, quando o Vasco perde, não tem também por que ficar se alongando. E é isso, obrigado aí pela sua audiência, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!